Olá, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. O Brasil está sob um novo abalo político que atinge o coração do judiciário, da diplomacia e do Congresso. No Supremo cresce o pavor entre ministros como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes diante das revelações explosivas do caso Banco Master. Viagens em jatinhos, contratos milionários e suspeitas de conflito de interesses que podem provocar uma crise institucional sem precedentes. Enquanto a cúpula pressiona Paulo Gonet para manter tudo em sigilo e segurar a bomba antes que ela exploda. No Congresso Nacional, o clima é de indignação, após a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovar moção de repúdio contra o governo Lula, que se absteve na ONU, numa votação sobre a devolução de crianças ucranianas sequestradas pela Rússia. Um gesto visto como moralmente indefensável e politicamente vergonhoso. E em uma madrugada carregada de tensão, os deputados barraram a cassação de Carla Zambelli, garantindo por 227 votos a permanência do mandato dela, mesmo com a parlamentar presa na Itália e condenada pelo STF num recado claro de enfrentamento ao Supremo e de fortalecimento da oposição. 3 episódios que juntos sintetizam um país dividido entre escândalos, desgaste institucional e choques de poder que colocam Brasília novamente no centro de um turbilhão nacional. Fique com a gente até o final deste programa, que ainda tem muita coisa para a gente falar. Vamos em frente. Muito bem, no Supremo Tribunal Federal há um clima de grande tensão e medo entre ministros como Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. É o que está circulando pelos corredores da corte, na Rádio Peão. Eles estão no centro de um dos maiores escândalos recentes, o caso do Banco Master, uma instituição acusada de fraudes bilionárias que causaram prejuízos de bilhões de reais, afetando o sistema financeiro e muitos investidores. O pavor dos ministros vem do que já surgiu e principalmente do que ainda pode aparecer. Uma das novidades mais chocantes é que o ministro Toffoli viajou de jatinho particular para o Peru para assistir à final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no mesmo voo com um advogado que defende um dos diretores do Banco Master. Isso todo mundo já sabe, já ficou sabendo, amplamente divulgado. Isso aconteceu logo antes, de Toffoli puxar o caso para o STF e decretar sigilo total nas investigações. Outra revelação forte é sobre Alexandre de Moraes. O escritório de advocacia da esposa dele, Viviane Barsi de Moraes, tinha um contrato com o Banco Master de 3,6 milhões de reais por mês, o que daria quase 130 milhões em 3 anos, 129 e uns quebradinhos. O contrato era para representar o banco em várias áreas e pagamentos eram tratados como prioridade absoluta dentro do banco. Áreas como Receita Federal, veja você, Banco Central, tudo isso revelado agora, Receita em todas as áreas com garantia de sucesso. Esses detalhes foram encontrados no celular do banco do dono do banco, durante buscas da Polícia Federal. A esperança de Toffoli, Moraes e aliados agora é o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que foi indicado com apoio forte de Moraes. Muitos em Brasília acreditam que Gonet pode ajudar a manter o processo no STF com sigilo e atrasar ou até mesmo dificultar as investigações para evitar que mais coisas ruins sejam reveladas. Gonet ainda não se manifestou publicamente sobre o caso, mas há expectativa de que ele endosse o sigilo e controle o andamento. Não deveria ser assim. De maneira alguma, se há irregularidades, se há corrupção, ela deve ser apurada à exaustão.
se os caras são da justiça, encarregados de fazer esse tipo de coisa, de revelar a verdade e punir quem estiver cometendo irregularidades, se esses caras que são responsáveis por isso viram a casaca e começam a dificultar o trabalho da própria justiça, o mundo acabou. O caso começou com a Operação Compliance Zero da Polícia Federal, que investiga fraudes como venda de carteiras de crédito falsas e outras coisas. Toffoli decidiu que tudo deve passar por ele no STF, parando as investigações imediatamente na Justiça Comum. Isso gerou críticas sobre falta de transparência e possível proteção. O constrangimento já é enorme para os ministros com debates sobre ética e conflito de interesses. Mas o medo maior é de um abalo gigante na imagem do judiciário brasileiro se mais provas surgirem. O Brasil inteiro acompanha isso de perto e muitos esperam que a verdade venha à tona, apesar do sigilo. Por enquanto, o processo está parado no Supremo e o futuro depende das próximas decisões. Uau! Só lembrando que essa informação de que os ministros estão apavorados foi divulgada nesta quinta-feira pelo Globo. Pelo Globo, está lá, para quem quiser ver. Vamos conversar agora então com o nosso professor e analista, sempre atento para os principais acontecimentos do dia, Marcos Pisolato. Seja bem-vindo, meu professor. Situação complicada essa, hein? Muito complicada. Os caras estão tremendo segundo a Rádio Peão. E quando sai na Rádio Peão, você sabe, né? O negócio, né? Onde tem fumaça, ali tem fogo, né? Seja bem-vindo, Pisolato. Com certeza. Obrigado, Paulo. Saudações à nossa audiência. Olha, Paulo, eu vou dizer o seguinte: ninguém, nem eu, nem você, nem o Carlos, nem o Alfredo, ninguém consegue imaginar qual vai ser o fim desse imbróglio todo. A gente, infelizmente, tem um histórico de não resolver esses problemas de maneira correta. Quando o problema é, então, do STF, é mais grave ainda, porque quem vai recorrer ao STF, o próprio STF, então fica uma espécie de paradoxo jurídico, né? A gente tem que recorrer aos próprios juízes de si mesmos. Agora, embora a gente não saiba como isso vai terminar, é muito improvável que a gente possa determinar exatamente como isso vai terminar, pode não dar em nada, pode alguma cabeça ou outra rolar, mas ninguém, absolutamente ninguém, pode dizer que não sabe como isso aconteceu, por que isso aconteceu e por quem essas pessoas foram colocadas lá. Nós conhecemos todos os personagens dessa novela, todos os diretores e protagonistas dessa novela horrível, só não sabemos como essa novela vai terminar. Tá? É que o que o Supremo está fazendo, Paulo, nesse tipo de jogo, especialmente o caso do Toffoli e do Moraes, é fazer aquela ideia de que se nós não vemos, se nós não temos acesso à informação, por isso sigilos, então não aconteceu. Isso é estratégia primitiva de criança de ensino fundamental. Se você não vê o que está acontecendo, então não deve ser verdade. Porque nós veja bem, fazer um breve resumo do que já aconteceu nos últimos 2 anos, 3 anos mais ou menos, aproximadamente. Nós inventamos a democracia totalitária, que é uma coisa absurda, democracia e totalitária. Nós institucionalizamos aquilo que era excepcional, aquilo que era para ser excepcionalidades, lá na época da eleição, virou institucional. O abuso virou democrático, ou seja, os juízes cometem abusos e tudo em nome da democracia. Nós inventamos o juiz de si mesmo, o inquérito infinito, o flagrante perpétuo, a materialidade do que é imaterial, para lembrar aí o caso da minuta, que de novo voltou à tona. Nós somos um governo que rouba velhinhos, nós criamos o ensino médio, nós colocamos um preso na presidência e prendemos um presidente. Então está muito claro para mim onde é que está o verdadeiro golpe. Isso que eles estão chamando agora, que o Toffoli chamou de sigilo, para mim é muito claramente o acobertamento, porque ele está envolvido. Ou nós vamos fazer de conta que nós não vimos a carona do jatinho do advogado. Depois nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais desse advogado, que é o Augusto Botelho, porque existem algumas relações bastante interessantes. E aqui eu vou lembrar o próprio presidente Lula, quando da campanha eleitoral, falou que sigilo era uma coisa absurda. Sempre cito ele, né? Se fosse bom, não precisava de sigilo. E pode ver que todos os casos de sigilo impostos, seja pelo governo federal, seja pelo puxadinho, que é o Supremo Tribunal ou o TSE, sempre são de assuntos sensíveis a eles mesmos e não ao Estado. Porque
sigilo sobre todo o processo do Banco Master. A quem afetaria? A não ser o próprio criminoso, que é o Vorcar, o dono do banco, ou eles que estão envolvidos, ou talvez muitos gabinetes de ministros, de juízes, de políticos venham ser revelados nesse caso. Parece, para mim encerrar essa primeira parte, parece que a gente associou ou normalizou, melhor dizendo, é que democracia é exatamente a vontade do STF. Aquilo que o STF determina como sendo democracia, nós somos obrigados a aceitar como democracia com normalidade, porque o ministro, como o Toffoli, que tem todo um histórico relacionado à desconstrução da Lava Jato, que toma essa carona, que faz essa proximidade, quer que a gente acredite que de fato não recebeu essa carona, não discutiram sobre um caso que ele vai ser o juiz, no mínimo, se ele fosse uma pessoa ética e moral, ele pedia para sair. Porque a gente está vendo coisas bastante estranhas, né? Por exemplo, a dona Bárcia de Moraes, alguém fez um deputado fez uma lista sobre os maiores salários brasileiros e a dona Bárcia de Moraes fica em segundo lugar nessa lista, ela perde para o Neymar. Veja, ela poderia jogar em qualquer grande time do mundo, já que o salário dela seria o segundo maior salário do Brasil. Como explicar que o ministro que ganha pouco mais de 35 mil reais compra uma mansão à vista por 12 milhões, se não com esse tipo de dinheiro? A gente está vendo, Paulo, lobby dentro do próprio STF. Isso é absurdo imaginar que forma um sistema jurídico. O Pizzolato, segundo o ex-deputado Roberto Jefferson, isso começava da seguinte forma, né? No início, quando o ministro assumiu a posição lá, segundo o Roberto Jefferson, né, que está circulando aí na internet por tudo quanto é lugar, cobrava 1 milhão de entrada logo de cara e 1 milhão depois no sucesso. Apenas 2 milhões. Pelo que se vê hoje, né, pelo que está sendo divulgado pela Polícia Federal, houve um upgrade aí nos valores, né? E segundo ainda o que foi revelado pela Polícia Federal, o contrato dela, né, com o Banco Master previa a defesa de interesses junto ao Banco Central, à Receita Federal e, pasmem, ao Congresso Nacional, com garantia de sucesso. Imagina, aí fica um negócio, né, esquisito. 130 milhões em 3 anos. É dinheiro pra caramba, hein, Pisa? É dinheiro pra caramba, né? Ou ela mas muito fera mesmo, né? Um advogado de escritório muito top, ou realmente tem uma mágica aí. Porque você imaginar que nesses 130 milhões o cara tem casos na Corte Superior, e o ministro é o top da Corte Superior, né, da Corte Superior, aí você achar que ele... Será que, de repente, vamos achar isso, né? Ele não participa daqueles recursos que a mulher ganha daquele cara que tem um processo lá. Quer dizer, ele não usufrui em momento algum, porque se usufrui fica complicado, né? Porque o cara é réu e de repente tem uma causa e é sucesso e a esposa ganha 130 milhões. É difícil da gente, né, entender essa mecânica aí, né? Mas vai que de repente ele nem sabe. Vai que ele nem sabe que a esposa é advogada dos caras, né? Não sabe. Quem sabe somos nós, né? Que estamos sabendo através da Polícia Federal. Mas ele não sabe. Pode ser, né? Pode ser. Olha, Paulo, vamos imaginar o seguinte, que ele de fato não saiba onde a mulher trabalha. Bom, daí é um problema doméstico dele. Acho difícil, porque a mansão de 12 milhões ele tem que ter entendido de alguma maneira, né? Afinal, ele é especialista em muitas áreas, inclusive agora ele é médico, né? Porque é ele que está vigiando os processos cirúrgicos que o Bolsonaro pode ou não pode fazer. Então ele entende, inclusive, de economia. Acho que a conta na cabeça dele é muito simples, né? O relógio que ele usa no pulso dá 3 meses de salário dele. A casa dá mais ou menos uns 20 anos de salário dele. Então tem que entender que esse dinheiro vem de algum lugar. Conhece a esposa, convive com a esposa, provavelmente um comentário com a esposa, porque, senão, do contrário, o próprio STF não teria autorizado parentes de até 3º grau a ter causas, parentes dos ministros, terem causa no próprio STF. Então, eu desconfio que ele saiba muito bem os clientes da sua esposa. Então, mesmo que seja legal, aí vem aquela diferença de legal e legítimo, né? Não é porque está na lei que torna-se moralmente aceito.
É preciso lembrar, vou fazer um parênteses enorme aqui, preciso lembrar que, por exemplo, tudo aquilo que os nazistas fizeram com os judeus na Segunda Guerra Mundial era legal, estava na lei. Nem por isso era moral, nem por isso era legítimo. Não é porque a lei permite que a esposa, a outra esposa, o amigo do pai estejam em relação com clientes que isso é moral. Já que eles falam tanto de ética, de democracia, de Estado democrático de direito, a primeira coisa no direito é a ética. É óbvio que é antiético. O próprio Toffoli, o próprio Moraes, olha, vocês não podem pegar essas causas aí, porque tem uma relação direta que me atinge, isso é antiético. E gera, claro, o que a gente chama de paradoxo do jurídico, porque esses casos vão chegar onde? No próprio STF para ser julgados. É absurdo isso aí. Não, pois é, e quando chega no STF, porque o escritório, ao que nos parece aqui, é especialista em cortes superiores, né? Então, ou cortes superiores, né? Vamos dizer assim. Mas aí, né, de repente, ninguém sabe de nada. De repente, nós estamos falando uma coisa aqui, mas temos que pensar o outro lado, né? Vai que o ministro realmente não sabe de nada, o ministro Toffoli não sabe de nada, e de repente o processo chega lá e ele vai julgar e condena o processo, em que a esposa é advogada, o escritório é advogado, né, daquele processo. Aí condena, sem saber, não é? Aliás, essas condenações nunca aconteceram. O negócio ali é garantia de sucesso. Mas vamos supor, se condena, aí você acha que a esposa não vai conversar com ele em casa? Fala, vem cá, papai, por que você bombou o meu processo? Por quê? Ah, mas era você? Era você que era advogado? Ah, mas não sabia, foi porque você colocou alguém ali? Pode ser. Quem é que vai dizer tem que ser muito ingênuo. Eu acho muito difícil. Ai. Olha, Receita Federal, Banco Central e Congresso Nacional, velho. E a ordem era para pagar em prioridade máxima, não importa o que seja. Vai pagar a conta da luz primeiro? Não. Vai pagar a conta do condomínio? Não. Primeiro paga aqui o contrato. Aí o que sobrar disso aí, né, é que nem o dízimo da igreja. O que sobrar, aí você faz uso dele, mas ele tem que pagar. Olha, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados repudia a abstenção do Brasil sobre devolução de crianças ucranianas pela Rússia. O governo Lula, dá para acreditar, voltou a ser alvo de críticas no Congresso, depois de se abster na ONU em uma votação sobre a devolução de crianças ucranianas levadas ilegalmente para a Rússia. A Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou uma moção de repúdio contra o Itamaraty. A resolução da ONU tratava de um dos maiores escândalos humanitários da Europa desde a Segunda Guerra Mundial, com até 30 mil crianças ucranianas transferidas à força. Mas o governo brasileiro não votou a favor do documento, preferiu se abster. Para o deputado Luiz Carlos Rauli, autor da proposta, a abstenção brasileira fere o próprio princípio constitucional de defesa dos direitos humanos e isola o país no momento em que o mundo cobra firmeza moral. Veja o que ele disse. Fala-se em 30 mil crianças no relatório da ONU que foi aprovado sem o voto do Brasil. Demonstra que o Brasil... O governo Lula não é um governo que defende os direitos humanos, não defende a família humana, não defende os princípios cristãos. Então, ao aprovar esse requerimento na mais importante comissão temática da Casa, que é de Defesa Nacional e Relações Exteriores, deputado Felipe, é um gesto para o mundo que o parlamento brasileiro não compactua com esta decisão infeliz, inapropriada, que demonstra que o governo está no fim. É um governo terminal em todos os aspectos. Triste período de 25 anos em que eles governaram 17 anos, com ódio, com rancor no coração. Quem não sabe perdoar, não pode governar. Ele falou 17 anos, mas nós já estamos chegando
Em 20 anos, no 20º ano, 20º. né? Já passou muito tempo, né? E aí é aquela coisa, né? Porque foi a Rússia tirando, né, da Ucrânia, sequestrando crianças, Rússia no BRICS, né? Que se dane o Zelensky, que se dane as crianças, né, ucranianas. Aí o Guilherme me falou aqui no ouvido agora, né? Que lembrou, né, que o socialismo é isso aí. As crianças não são dos pais, são do Estado. Exatamente. Exatamente. Não, nenhuma surpresa também. A gente fica, claro, chocado de um Estado que vive narrando amor para tudo quanto é lado, mas no fundo é a ética maquiavélica, é como funcionam os governos socialistas. Nós, por mais soft que seja, um socialismo meio transvestido, mas ainda assim um socialismo, eles estão um pouco se lixando para as crianças. O que importa para eles nessa ética maquiavélica é como conquistar e manter o poder. E é maquiavélica de fato, porque é uma separação entre aquilo que é a ética cristã, que o deputado falou, que é você ver os valores elevados da espécie humana, essa é a ética cristã, e a ética do Maquiavel é aquela para conquistar e manter o poder. E é essa que o governo faz, para manter a parceria com a Rússia, para não se incomodar, tolera, faz de conta que essas 30 mil crianças vão ser, sei lá, adotadas em lares que serão amorosos na Rússia. A gente sabe muito bem o que vai acontecer com essas 30 mil crianças. Aqui, faço uma dica rápida para a nossa audiência. Foi lançado semana passada um documentário muito famoso aí, chamado Guerra Oculta, que é justamente na Ucrânia. O Tim Ballard foi até lá, ele já trabalhou para o governo americano, justamente no tráfico infantil. Infelizmente não vai mencionar qual é a atividade que essas crianças vão servir no comércio internacional, mas a nossa audiência pode imaginar porque que o tráfico infantil serve, é para pior e mais horrenda ação humana que pode haver com uma criança. Elas são utilizadas para isso, inclusive algumas delas não vão ficar na Rússia, tá? É como se elas estivessem sendo depositadas na Rússia para depois entrar num ciclo de tráfico humano internacional. E eu lembro quando a senadora Damares começou a denunciar isso aí, ela ainda era ministra do Bolsonaro na época, ela foi acusada pela esquerda de prevaricação, porque aquilo não existia. Olha aí, olha a oportunidade que o PT está tendo agora de ir contra o tráfico humano. Eu vou falar, é tráfico sexual humano, é o que vai acontecer com essas crianças, gente. Olha o absurdo, a ONU, que é sempre a última a acordar para os problemas universais, ela só acorda quando é do interesse do globalismo, do progressismo, da agenda deles. A ONU já faz um relatório para ver a absurdidade. Isso é às claras, tem vídeos circulando, tem documentários circulando, todo mundo sabe o que está acontecendo com essas crianças. E o Brasil faz de conta que não vê. Isso é a pior posição possível. Não é nem mais uma questão diplomática. Essa aí, Paulo, é uma questão humanitária e mostra exatamente o que o Guilherme falou para você no teu ouvido. Mostra o ressentimento, o ódio, quão diabólico pode ser um governo que tem como única meta poder. E outra coisa, Pisolata, muitas dessas crianças podem ser mortas para extração de órgãos, vendidos no mercado negro, para gerar recursos, uma vez que a Rússia está sancionada, não tem dinheiro para absolutamente nada, pode fazer alguns milhões com órgãos infantis. Tudo é possível. E se um governo se abstém de uma votação tão importante como essa, acaba sujando as mãos na mesma porcaria. Na mesma porcaria. E olha só, a defesa da deputada Carla Zambelli afirma que a decisão tomada pela Câmara dos Deputados na madrugada desta quinta-feira de não caçar a parlamentar deve ser levada em consideração pela justiça italiana que mantém Zambelli presa. Na tribuna da Câmara, o advogado de Zambelli disse que não existem provas de qualquer crime cometido pela deputada. Veja. Ficou mais do que comprovado que a Carla Zambelli não cometeu invasão e nem ordenou uma invasão ao CNJ. Quando eu digo isso, ilustres parlamentares, eu digo com provas que não existem nos autos, que essa defesa pediu por diversas vezes acesso às provas ao ministro Alexandre de Moraes, e essas provas nunca chegaram. Assim como a contraprova, que é o celular da deputada Carla Zambelli, nunca chegou às mãos da defesa, para que se veja o que continha naquele celular.
Mas eu não preciso chegar muito longe, porque no próprio relatório da Polícia Federal, do agente Espiero, ele mostra ali que não havia ligações diretas entre Carla Zambelli e o hacker Walter Delgatti. O que mostrava ali, senhores, eram apenas mensagens de cunho pessoal, onde o hacker pediu para Carla Zambelli uma ajuda para ir ao hospital, que estava com problema intestinal. Isso foi mostrado à CCJ. E esse documento, que continha uma foto que, pelo ministro Alexandre de Moraes, era uma foto sigilosa, pode aqui todo mundo achar engraçado, mas era a foto das fezes dele, pedindo ajuda a Carla Zambelli. Essa é a única foto que estava sigilosa nas mãos do relator ministro Alexandre de Moraes. E obviamente essa foto a defesa não tinha. Então eu digo para vocês aqui hoje, o que nós estamos discutindo? A cassação de uma parlamentar que cometeu qual crime? Ela cometeu o crime de lutar pelos seus quase 1 milhão de votos? Ela cometeu um crime por ser uma das líderes da oposição ao governo? Esse é o crime que a Carla Zambelli cometeu? E a Câmara decidiu manter o mandato de Zambelli por 227 votos contra a cassação e 170 a favor. A oposição comemorou. Veja. Está encerrada a votação. Sim, 227. Não, 170, 10 abstenções. A matéria vai ao arquivo. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos, antes convocando sessão deliberativa extraordinária para hoje, quinta-feira, 11 de dezembro, às 10 horas, com a seguinte ordem do dia: requerimento de urgência aos projetos de lei números 6.240 de 2013, 2.183 de 2024 e 5.878 de 2025. Haverá matéria sobre a mesa para deliberação. Está encerrada a sessão. Uau, a gente viu aí essa comemoração que mais parecia um título de Copa do Mundo. E um rosto chamou a atenção. O filho da deputada Carla, o João Zambelli, acompanhou de dentro do plenário todo o processo. O deputado Alfredo Gaspar, inclusive, enalteceu a presença do jovem e falou da coragem do parlamento. Veja. Nós não podemos deixar em branco esse fato. Precisamos entregar a cabeça de Carla Zambelli ao STF. E nada melhor para esses abutres que querem essa cabeça do que no dia do aniversário que acabou de fazer do João Zambelli, 18 anos de idade, de nós deceparmos a cabeça da mãe dele e entregarmos no STF. Pela covardia desta casa, pela covardia desses que gritam ferozmente contra Carla Zambelli e se abaixam pedindo bênção aos poderosos de plantão, estamos dando exemplo de uma covardia institucional. O STF quer a cabeça de Zambelli e os covardes estão querendo fazer essa entrega. Mas há poucos instantes, Glauber Braga disse que essa casa é a vergonha do povo brasileiro e recebeu como recompensa a impunidade. Quanta covardia! Carla Zambelli
Poucas palavras troquei com ela, mas 2018, eleita com pouco mais de 70 mil votos. 2022, quase 1 milhão de votos. Carla Zambelli, o seu defeito é você não ser de esquerda. O seu defeito é você não ser uma corrupta. O seu defeito é você ter enfrentado o sistema. Discurso forte, não é, Pisolato? Bem interessante, porque você vê os deputados da esquerda subindo no plenário, pedindo a cassação de Eduardo Bolsonaro, pedindo a cassação de Carla Zambelli, mas quando é de Glauber Braga, não se pode. É diferente. Olha, é um absurdo, não importa o que está por trás disso aí. O importante são os fins, e nesse fim é o que permanece, ou é cassado ou não é cassado, papai. Só tem esses dois caminhos. E se você prega a cassação de um, você tem que olhar para o próprio rabo. E o rabo está preso, muito preso. É uma sujeira que envergonha todo mundo, né, Pisolato? Mais uma vez, Paulo, a gente tem a oportunidade de ver como a nossa política, nossos parlamentares, claro, salvo raras exceções, é formada não por homens excelentes, por homens ruins. Homens que não têm princípios, homens que estão mais preocupados de novo com o poder, de forma maquiavélica, que não têm ética, porque se é um sopro que vem da direita, vira um ciclone. Se é um palito que vem da direita, vira uma floresta inteira. Agora pode cair essa floresta inteira em cima deles, eles vão negar que é uma floresta. O ciclone pode arrastar a esquerda inteira, eles vão negar que é um ciclone, vão dizer que é um sopro. Isso não é ética, isso é distorção da realidade, isso é inversão moral, que aliás é mais uma vez uma característica típica do socialismo da esquerda. É uma doença típica da esquerda, a inversão moral. O que a gente vê aqui, eu sou um realista, não sou um pessimista, mas sou um realista. A gente deve, de fato, comemorar essas pequenas vitórias, mas comemorar como batalhas, não como vitória final da guerra. Nós vencemos, de fato, pequenas batalhas, a quase toda hora tem uma pequena batalha vencida aqui, para logo a seguir, no dia seguinte, vir uma derrota numa outra batalha. Eu espero que essa coragem toda que os deputados aí que votaram contra a cassação da Zambelli, espero que essa coragem não tenha preço. Espero que essa coragem não seja uma moeda de troca, algum tipo de sursi para emenda parlamentar. Espero de fato, porque há muito mais batalhas para a gente lutar, falta muito espaço para a gente conquistar, ou reconquistar, melhor dizendo. Preciso lembrar que quase todo o território cultural ainda pertence à esquerda. Nós teremos ano que vem eleição. Quase todo o território jurídico, especialmente aquele que tem poder de cercear, de caçar, para onde quase todos os processos acabam indo, o PSOL já está em vias de enviar mais um processo que vai chorar na casa do STF, tipo criança mimada, né? Sempre que é derrotado no parlamento, vai lá chorar no STF, que às vezes acaba atendendo, né? A grande maioria das vezes acaba atendendo a extrema esquerda brasileira. Nesse momento a gente não viu isso, por quê? Porque foi um momento estratégico, né? O STF está um pouco sensibilizado com o recuo do Gilmar Mendes naquela questão de somente a PGR poder fazer impeachment de ministro do Supremo, um pouco sensibilizado pela questão do Toffoli, a questão do Alexandre de Moraes, então achou melhor se afastar um pouquinho, já que ele é um ator político. Veja as desvantagens do STF de ser um ator político. Se você passa a ser um ator político, você tem que se preocupar com popularidade, você tem que se preocupar com aliados políticos. Por mais que você não seja eleito, você se torna um alvo político. Então, talvez a oportunidade tenha sido boa, mas eu não tenho muitas esperanças que essa história termine aqui, nem para Zambelli, muito menos para o Ramagem e para o Eduardo Bolsonaro. A gente vai ver muito mais coisas adiante que vão ser, de fato, completamente desproporcional e inversamente, moralmente inversas. Não é uma coisa incomum de se ver no nosso parlamento. A gente já viu outras derrotas piores. A gente está discutindo, só abrindo um parênteses rapidinho, a questão da anistia, por exemplo, que ontem o senador Amin disse que ia votar ainda esse ano. Hoje de manhã não, só ano que vem. Então é disso que eu falo, essa coragem, espero que não tenha preço. E o preço não pode ser o brasileiro. O preço tem que ser deles, eles têm que pagar. Eles são nossos servidores, mas como a gente tem visto, isso já se perdeu no tempo político há muito, né? E agora vamos falar um pouquinho do internacional? Vamos lá. Forças dos Estados Unidos executaram uma operação ousada ao apreender um grande petroleiro com petróleo cru, batizado de Skipper,
em águas internacionais ao largo da costa da Venezuela. A ação, confirmada pelo presidente Donald Trump durante um evento na Casa Branca, foi descrita por ele como a apreensão do maior tanque já capturado até hoje no mundo, realizada por um motivo muito bom e parte de uma campanha de pressão intensificada contra o regime do ditador Nicolás Maduro. Trump evitou detalhes iniciais, mas mencionou que outras coisas estão acontecendo e que os Estados Unidos provavelmente irão manter o óleo a bordo, estimado em cerca de 1.100.000 barris de óleo cru, pesado, carregado no principal porto de petróleo venezuelano entre 4 e 5 de dezembro. A Procuradora-Geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, divulgou este vídeo aí impressionante nas redes sociais, mostrando agentes armados descendo de helicópteros e abordando o navio com armas em punho, em uma operação iniciada por volta das 6 da manhã. No comunicado oficial, Bondi explicou que o Federal Bureau of Investigation, o FBI, e as Homeland Security Investigations, HSI, e a United States Coast Guard, a Guarda Costeira Americana, com o apoio do Departamento de Guerra, executaram um mandado de apreensão contra o petroleiro. O navio, sancionado pelos Estados Unidos há muitos anos, estava envolvido em uma rede ilícita de transporte de petróleo procedente da Venezuela e do Irã, financiando organizações terroristas estrangeiras, como o Hezbollah iraniano. Anteriormente conhecido como Adissa, o skipper usava a bandeira de um país sul-americano, onde não estava registrado, e o destino imediato era quem? Cuba, com intermediação de vendedores cubanos antes de seguir para a Ásia. Pisolato, veja você, o navio era sancionado e os caras estavam dando um jeito com a bandeira sul-americana, de um país sul-americano, né? Não foi revelado que bandeira era essa, para ser vendido aí para fora, na trambicagem. Você lembra quando surgiu aquela conversa de que o petróleo da Venezuela estava sendo vendido para a Rússia via Brasil? Estranho isso, hein? Mas olha que coisa engraçada isso, não, né? Quem diria? Olha, o que a gente está vendo é a geopolítica do Trump em ação. Ele está fazendo os approaches dele, vai se aproximando, vai afundando os navios com os traficantes, vai tentando cercear a forma de financiamento do narco-estado venezuelano, vai, ao mesmo tempo, nesse caso, se o petróleo é ou vai para o Irã, ou se passou pela América do Sul, outro país que possa ter provido essa bandeira, quem sabe, talvez até o Brasil, quem sabe a Colômbia, tudo é possível. O que ele está fazendo aí é tentar justamente dando esses sinais financeiros para evitar que esse monstro fique se retroalimentando, né? Porque se você permite que esse petróleo continue saindo, continue escoando e o dinheiro iraniano continue entrando, esses dois monstros vão se alimentando. Você alimenta o Irã alimenta os narco-estados continuam alimentando, infelizmente, os países livres com a droga, e aí o Estado tem custos multiplicados, porque além de ter que combater o tráfico, ter que combater, nesse caso, o comércio ilegal de navios e países sancionados, se for Venezuela e Irã, os dois são sancionados, ainda tem a questão da saúde pública dentro dos Estados Unidos, que é um custo, além de financeiro, humanitário gigantesco. Então, o que ele está fazendo aí, que fique bem claro para a diplomacia brasileira, que por mais que o Putin tenha dito essa semana que vai defender a soberania da Venezuela, não cria essa ilusão, tá, gente? O Putin está fazendo isso apenas para garantir que aquele acordo que as terras da Ucrânia vão, de fato, ficar com a Rússia após o final da guerra da Ucrânia, para garantir que o Trump faça o que prometeu, olha, Ucrânia ceda algumas terras aí para a Rússia e essa guerra termina. O que o Putin faz de vez em quando? Vou usar uma moeda de troca ali, vou ajudar a Venezuela. Não tem essa ilusão, Venezuela, muito menos a diplomacia brasileira, porque o próprio Trump falou, é uma espécie de fileira de dominós.
vai Maduro e não vai demorar muito. A gente falou que até o Natal algo mais sério ia escalar e ia acabar acontecendo. Depois a próxima peça desses narco-estados provavelmente deve ser o Petro da Colômbia. Como já está no Caribe, não custa dar uma esticadinha em Cuba. Cuba não precisa muito, né? Cuba para em pé, sabe lá Deus como, né? Porque mal tem energia, mal tem comida. É um estado falido há muito tempo. A única família rica que tem lá é a família Castro. Então sobraria quem nessa ordem da vez? Quem seria o último defensor do chavismo? Seria nós? Seria o Brasil? Seria Lula? E veja, nós temos eleição ano que vem. Tudo isso pode ser colocado na conta, claro, imaginando que o juiz do jogo 2026 não vai jogar, porque se ele for jogar, bom, aí talvez a gente já saiba o placar desse jogo. A pergunta é, se o jogador à esquerda desse banco vai querer se candidatar em 2026, eu já estou levantando essa hipótese, com todos esses problemas com o Foro de São Paulo, com o chavismo, os aliados caindo, seja por pressão externa, seja porque o povo está votando na direita de novo na América Latina. Será que ele vai querer essa broca, esse abacaxi gigantesco? Vai, você não viu o que o José Dirceu disse no Congresso do PT? Aquele que não votar no Lula vai se arrepender. Ou seja, se não elegerem Lula em 2026, o Brasil corre o risco de enfrentar uma guerra civil. Imagine isso. Eu não vi se alguém... Aonde, velho? Você viu se por Aonde acaso o Moraes deu 72 horas para alguém explicar isso aí? Pois é, porque né? isso aí ameaça o Estado Democrático de Direito, né? É, pois é. Aí tem medo de uma guerra civil. Que guerra civil? Com quem? Com os petistas lá do Nordeste? Dentro dos DCEs universitários. Dentro dos DCEs, exatamente, pode ser. Nem lá no Nordeste hoje, né, você tem mais essa né, latência, né, do petismo no Nordeste, né? Muita gente já se desiludiu com isso, né? Mas já que você falou no presidente Trump, ele que cancelou esse negócio de revogação da lei Magnitsky, né? Disse que a lei Magnitsky é irrevogável, acabou de uma vez por toda, né? Bateu o último prego ali em cima dessa situação que o governo brasileiro já não tem como negociar, né, o fim da sanção aí das autoridades brasileiras. Não tem. E o presidente Trump, como você falou aí agora, né, a respeito de Gustavo Petro, ele intensificou essa retórica agressiva contra o presidente colombiano, comparando-o diretamente a um líder do narcotráfico e alertando que ele poderá ser o próximo alvo na cruzada americana contra o tráfico de drogas na América Latina. Durante uma interação com jornalistas no Salão Oval da Casa Branca, Trump foi questionado sobre possíveis conversas com Petro, a quem já havia rotulado como traficante ilegal de drogas. Em postagens anteriores no Truth Social, não falei com ele. Ele é bastante hostil aos Estados Unidos. É melhor ele se ligar, ou será o próximo. Espero que esteja ouvindo. Ele vai ser o próximo, disparou Trump, em tom de ameaça velada, ecoando as mesmas palavras usadas contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro, cuja prisão ele prometeu como parte de uma ofensiva regional. Ele vai ter sérios problemas se não se ligar. Eles vendem drogas, acrescentou o republicano, se referindo à Colômbia como uma máquina de produção de drogas, com fábricas de cocaína para tudo quanto é lugar, que enviam narcóticos diretamente para o mercado americano. Então, a gente já está vendo aí, né? O pau vai torar e há quem diga que Maduro não chega no Natal, ou que seja no Natal. É o presente que Donald Trump pretende dar para o povo venezuelano. O que você acha, o Pisolato? Olha, eu não vejo a hora. Ditaduras, ainda mais de esquerda, aliás, presidentes de esquerda. Eu, pessoalmente, sou contra qualquer presidente de esquerda, porque a gente sabe o destino de todo governo de esquerda. Sempre dá muito mal, sempre dá muito ruim. É só olhar o PT, né? Olha o nosso governo PT atual para a gente entender o que é um governo de esquerda. Aí, quando ele se torna tirânico e todos eles acabam se tornando tirânicos, isso é histórico. Aonde você vê um governo de esquerda e, inevitavelmente, ele começa a absorver o Estado, até que ele acha que o Estado é totalmente
diretamente dele. Olha o caso Maduro, quer mudar, aliás, já foi o Natal na Venezuela, já foi. Quem sabe seja uma data interessante para lembrar ele o que significa o Natal, aprisioná-lo no dia 25. Eu só não sei se ele vai estar de macacão laranja em Guantánamo, se ele vai estar embaixo da terra, se ele vai para os Estados Unidos. A intenção, e o Trump já andou dando umas dicas, que ele quer mesmo é o Trump preso. Se não desse, ele solto em outro lugar, mas ele teria que cantar, feito um passarinho mesmo. E isso é um problema para a diplomacia brasileira, porque se ele começar a falar e juntar, como a gente já andou falando em outros programas, começar a falar e juntar com aquilo que o Carvajal já falou nos Estados Unidos, bom, aí eu acho que muitos nomes vão aparecer e vai ter que ter muita censura para que não venha à tona aquilo tudo que a gente já suspeita, que há um grande conluio da esquerda latino-americana, isso também é histórico, não é teoria da conspiração, conluio que começa lá em 1990 com o Foro de São Paulo, que era explicitamente relacionado, inclusive as Farc, que depois saíram para não ficar muito feio para o Foro de São Paulo se associar a um grupo terrorista, narcoterrorista, mas faziam parte. É preciso lembrar que as Farc chegaram a parabenizar o Lula. O Lula, durante muito tempo, foi o nosso país, melhor dizendo, né? Ele foi o cara que fazia com que o BNDES financiasse essas ditaduras latino-americanas. Esse modelo chavista, esse modelo socialista, eu não consigo entender em pessoas sãs cognitivamente. Eu entendo aquele jovem que acabou de entrar na universidade, está revoltado com tudo aquilo que a família, a tradição representa, é normal da idade, dos hormônios, eu entendo. Mas a partir do momento que a pessoa começa a estudar, começa a se interessar, não é possível que alguém não olhe para a história e veja que o sistema que mais produziu ditaduras no mundo, o sistema que mais matou pessoas no mundo, e as mortes voluntárias, não são mortes acidentais, é o socialismo. O socialismo já se provou no universo real como um regime falido e assassino. E ainda assim tem gente que defende. Eu entendo essas pessoas da velha guarda, os Zé Dirceu da vida, né, que ainda sonha com um regime socialista, porque não vai ser socialismo para ele, vai ser para os outros. Um Lula que já dá claros sinais que não tem mais condição nenhuma de governar, se um dia algum dia ele teve, é porque ele tinha inteligência social. Nem isso ele tem mais, porque a inteligência social dele é pré-internet. Basta ver quando ele fala besteira, as besteiras circulam e ele fica bravo. Ora, ele não é um homem do povo? Não, mas esses caras, o Pisolato, eles não pensam no socialismo como o socialismo verdadeiramente deveria ser. Quem pensava no socialismo assim era o Mujica, que morreu. Né? O Mujica morreu pobre, foi pobre a vida inteira e sempre tentou, né, implantar o socialismo e nunca deu certo. E ele que era um cara que tinha, né, uma proposta dele ali era interessante e morreu pobre. Agora, você vê o Mujica nas autoridades brasileiras que pregam pelo socialismo, os caras usam meias caríssimas, tênis de 11 mil reais, relógios de quase 1 milhão, gravatas de quase 20 mil reais. Uma gravata custa 150 reais, cara. Uma gravata custa 150 reais, e você está muito bem, 250, 350, aquela bench topzinha de nome, coisa e tal. Aí o cara aparece com uma gravata de 20 mil reais, isso é o socialista? Dizendo que você não pode ter mais de uma televisão em casa, para que ter mais de uma televisão em casa? Mais de 2 pares de sapato? Aí vai ver o que os caras têm, todos eles que pregam esse tipo de coisa. Mas o cara que está ouvindo não consegue enxergar isso. E outra coisa, né? Nos Estados Unidos nós temos uma expressão muito interessante que é hanging on a string. O quê? Significa o seguinte, preso por um fio. Então, as autoridades brasileiras estão presas por um fio. Imagine, como você falou agora há pouco, se todo mundo resolve falar. Se o Carvajal resolve abrir a boca, se o Daniel Vorcaro resolve abrir a boca, se o careca do INSS resolve abrir a boca, entendeu onde é que está o problema? Agora pergunta quem não quer calar. Você acha que algum desses 3 que eu mencionei aqui pode abrir a boca e dali sair o nome Bolsonaro? Entendeu? Duvido. Então essa é uma pergunta que se faz. Seria interessante, uma grande surpresa, mas se os caras já tivessem o nome Bolsonaro na boca, você não acha que eles já teriam cuspido isso? Entendeu? Imagina. Agora, por que está todo mundo apavorado? É só você medir. Então, o que é o certo? É esse tipo de socialismo aí? Esse tipo de socialismo ninguém quer. Ninguém quer.
Mas com base, né, num encanto das palavras, os caras conseguem prevalecer durante 20 anos, Perfeito. 30 anos. Né? O que o outro pediu? Né? Uma revolução no Brasil. Revolução o quê? Os caras passaram 20 anos no poder, a Bahia está até hoje com isso. E estão esperando o quê? Uma revolução? Quer dizer, os caras estavam no poder só se fosse uma revolução contra eles. Contra eles. Os caras ficam falando de censura, que o outro iria acabar com a democracia, que o outro iria acabar com a democracia, sendo que ficou 4 anos no poder e o outro foi eleito e assumiu de boaça. Não teve problema algum, inclusive passou o comando das Forças Armadas, passou a comandar as Forças Armadas, que no dia 8 de janeiro, as Forças Armadas inteiras, Marinha, Exército, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e os cambal, até os seguranças, porteiros de banco, já estavam todos eles sob o comando do novo governo que entrou. Onde é que tem golpe aí, papai? Só se fosse golpe de ET, entendeu? Os caras chegando com as naves espaciais ali para dominar tudo. Entendeu? Então, quer dizer, as pessoas não conseguem enxergar isso. São 20 anos, Pisolato. 20 anos. E aí olha, Paulo, as pessoas continuam do mesmo jeito. Para mim, sinceramente, eu sou muito cru quando se trata de analisar a mente esquerdista. Para mim, ou o sujeito é um canalha, canalha, ele sabe de tudo isso, ele sabe que está errado, e aí justificaria porque ele tem acesso a alguma coisa, ou recebe um bolsa alguma coisa, ou tem acesso a um cargo, ou quer ter acesso a um cargo, ou está no poder, tem acesso ao dinheiro público, canalha. Ou a pessoa tem um problema tão grande de baixa autoestima, que não é capaz de reconhecer tudo isso está errado. Então, ou é um canalha, ou tem um problema grave de autoestima. Eu posso tolerar uma pessoa ingênua. Poderia tolerar uma pessoa ingênua, mas eu acho que o Lula... Mas sério, depois de 20 anos, você ainda ouve aquele presidente falando assim, não, se eu for eleito mais uma vez, agora vai dar certo, agora eu vou resolver. Sério, gente, errar é humano, mas como eu sempre digo, tem gente que eu acho que é humana demais, né? Por favor, 20 anos... E a gente só ficou a cada governo, e veja que dessa vez foi muito rápido, né? Porque no primeiro governo, 2002 para 2006, teve aquele boom das commodities, graças às compras chinesas, que o Brasil deu aquela crescida. Ali até poderia entender. Não, o Brasil está crescendo de fato, está entrando muito dinheiro, quem sabe a esquerda esteja de fato formando uma alternativa ao poder. Mas aí começou mensalão, petrolão, agora o aposentão, o ensino médio. Não é possível que alguém em sã consciência, não sendo um canalha, não sendo uma pessoa de baixa ou nenhuma capacidade cognitiva, não sendo uma pessoa com baixíssima autoestima, vá olhar para esse governo e dizer, não, tá bem, nós estamos bem, eu acho que eu vou votar de novo nele. Não, aí não dá, gente, aí a gente tem que esperar o fim do mundo mesmo, os alienígenas vêm, e eu acho que não há salvação para o Brasil quando há uma parcela da população que de fato acha que 20 anos depois de ter, transformaram o país numa maravilha. Os Correios não vão pagar 13º, gente. Nenhum banco quer emprestar os 20 bilhões para os Correios, nenhum banco confia mais no governo, nós vamos confiar no governo? Não, e 10 trilhões, quase 10 trilhões de dívida pública, onde é que os caras gastaram tudo isso? E mais uma coisa, tem a nossa audiência aqui, está perguntando, porque eu falei no Mujica, né? No José Pepe Mujica, ou Mujica, ele foi presidente do Uruguai, considerado o presidente mais pobre do mundo. O único que nasceu pobre, viveu pobre, governou pobre e morreu pobre. O que ele fez na época do governo? Teve possibilidade, sim, né, de enriquecer como os outros, mas ele queria provar que a teoria dele estava certa. E não conseguiu provar. Sabe por que ele não conseguiu provar? Porque a teoria dele não estava certa. E não adianta você ficar lutando pelo socialismo, né, a vida inteira, porque todos eles já tiveram chances de provar e provaram justamente o contrário, que o socialismo não dá certo. E aí os caras criaram aquela narrativa fantasiosa, mentirosa, de que o capitalismo é selvagem, isso na faculdade. Na faculdade, já os doutrinadores dizem isso. E é uma mentira, porque é o capitalismo único que consegue fazer com que você cresça de verdade, que você evolua. Porque se não fosse pelo capitalismo, que te oferece chances e oportunidades de crescer, o mundo ainda estaria à luz de velas, ou ainda estaria descobrindo o fogo, a roda. E é justamente por causa disso
que nós crescemos, que nós evoluímos. Aí, né, eu recebi um meme muito interessante: o pobre tem internet, o pobre tem celular, o pobre tem até televisão. Veja, tudo isso é dado pelo capitalismo, mas o pobre não tem educação, o pobre não tem segurança, o pobre não tem emprego. Que isso é o Estado que deveria oferecer. O Estado socialista, e não oferece. E a culpa de quem? É do Bolsonaro? A culpa é do Temer, que vieram ali naquele breve ato ali, ou seja, um tempo curtíssimo ali entre um e o outro. Aí, beleza, a culpa é desses caras. Sabe? E tudo que você tinha para antes, cara, e tudo que você teve, nós já estamos entrando no 4º ano, Pisolato. 4 anos. Em 4 anos, o presidente Bolsonaro entregou o país com superávit e com as estatais dando lucro. Já não era para esses 4 anos agora que o governo está passando aí do PT ter entregue ou ter entregado alguma coisa parecida, já que pegou a roda girando? Mas os caras não conseguem entender. Isso que nós estamos falando está em tudo quanto é lugar. Se não fosse assim, o Copom não teria mantido a taxa de juros em 15%. E aí está todo mundo metendo o pau no Banco Central, sendo que o presidente do Banco Central foi indicado pelo próprio governo que está aí. Aí o cara entrou lá: não, vamos baixar, deixa eu ver aqui o que nós temos aqui, vou tomar atento, né, o conhecimento das coisas, aí eu vou dizer que dá para baixar. Chegou lá e falou: ih, não dá, papai, tá ruim demais, vamos ter que manter, se não subir, porque tá difícil pra caramba. E olha, já que nós estamos falando dessa situação, tem uma outra coisa aqui bacana, que foi a Maria Corina Machado, né? Os americanos tiraram ela lá da Venezuela e colocaram aí em Oslo, na Noruega, para receber o prêmio. Maria Corina Machado chegou nesta quinta-feira de madrugada, após 1 ano escondida na Venezuela, e recebeu o Prêmio Nobel da Paz de 2025. Na quarta-feira, a filha dela aceitou o prêmio por ela. No seu primeiro discurso público, em 11 meses, a líder da oposição disse que o país já foi invadido por russos, iranianos, Hezbollah, Hamas, guerrilhas e cartéis. Essa porcaria toda, com o apoio de Nicolás Maduro. Veja o que ela disse. Look, some people talk about invasion in Venezuela, the threat of an invasion in Venezuela, and I answered, Venezuela has been already invaded. We have the Russian agents, we have the Iranian agents, we have terrorist groups such as Hezbollah, Hamas, operating freely in accordance with the regime. We have the Colombian guerrilla, the drug cartels that have taken over 60% of our populations, and not only involved in drug trafficking, but in human trafficking, in networks of prostitution. So this has turned Venezuela into the criminal hub of the Americas. And what sustained the regime is a very powerful and funded, strongly funded repression system. Where does that funds come from? Well, from drug trafficking, from the black market of oil, from arms trafficking, for human trafficking. We need to cut those flows. Wow, Pisolato, she speaks a very good English, né? I'm impressed. É bem interessante, eu não sabia que ela falava tão bem o inglês assim, né? Muito legal. Agora, você viu aí? É uma fala muito forte, a Venezuela já está invadida. Não tem esse papo, essa narrativa de que é soberania, coisa e tal. Papo furado, Venezuela já está destruída, tomada por esses grupos narcoterroristas. E foi espetacular a operação para tirar, a segunda vez que os americanos fazem isso, tiraram aqueles que estavam exilados na Embaixada Argentina, em Caracas, e agora foram lá, tiraram Maria Corina Machado, botaram em Oslo, porque o Nicolás Maduro disse: ela não vai, ela vai ser presa. E aí os caras foram lá, tiraram e levaram. É impressionante isso, né, Pisolato? Ó, 2 observações, Paulo. Uma, o texto que ela falou, impecável, né? Ela fez uma descrição perfeita da Venezuela, essa ideia de que a Venezuela já foi invadida, perfeita. Um segundo item nessa primeira observação: troca a Venezuela para o Brasil e repare as mágicas semelhanças, né? As nossas associações diplomáticas com Hamas, com Hezbollah, as visitas ao Irã que o Alckmin fez, a parceria que nós acabamos de comentar com a Rússia a ponto do Brasil não assinar a questão do retorno das crianças ucranianas. Olha só a semelhança com.
Um outro ponto bastante interessante, aí eu vou deixar como questionamento a nossa audiência para que se pense, quer dizer que os Estados Unidos conseguiu entrar dentro da Venezuela e retirar a Maria Corina e levar para Oslo, né? Será que se ele quisesse de fato libertar um certo presidente brasileiro preso, ele também não o conseguiria? É óbvio que sim, é óbvio que sim. Só que aí uma questão política, diplomática, que possa estar tentando ser resolvida de outra maneira, que não por uma interferência. Mas é óbvio que sim. As forças militares americanas poderiam fazer coisas que a gente só consegue imaginar pelos filmes. Veja o caso do Bin Laden, o caso da Corina Machado agora. Por isso, esse retardo, às vezes a gente tem essa pressa de ver os problemas sendo resolvidos o mais rápido possível, mas a gente vive falando no nosso programa, o Trump além de ser um presidente que aprendeu muito com o primeiro mandato, é um empresário. Bilionário, que já faliu e já ficou rico de novo. Ou seja, ele aprendeu muito a como jogar o jogo, especialmente o jogo político. Basta ver que nós não completamos um ano ainda de mandato do Trump. E olha como a geopolítica mundial está mudando radicalmente. Temos agora aí o caso no mundo asiático de novo, né? Tailândia, Camboja, está numa nova guerra. E adivinha quem aparece lá de novo? O Trump. Uma pessoa só está presente geopoliticamente no mundo inteiro. Então, para ele, tirar a Corina dali e levar para Oslo é uma vitrine política para o mundo. Ele está dizendo, essa pessoa vai ter que governar a Venezuela, o meu irmão Maduro. Está na hora, você já está para lá de Maduro, já está podre, está na hora de cair. E qualquer um que ouse seguir essa linha de narco-estado, de grupos terroristas que são rivais assassinos do modelo americano, a qualquer um que siga essa linha vai ter como inimigo os Estados Unidos. Você pode ser só um inimigo econômico, que não vai ser bom para você, ou você pode ser um inimigo militar, como é o caso da Venezuela, que é a bola da vez, que é o dominó da vez, né, Paulo? Tá certo. Pisolato, que bom fazer essa viagem com você, né? Porque esse programa é uma viagem, né, cara? A gente sai... Tá em céu de brigadeiro. Muito legal, chegamos ao final. E como é que tá o programa, Pisolato? Eu tenho visto, tá muito bacana, hein? Eu tenho achado que tá legal pra caramba. A Culpa é do Deodoro, né? Toda terça-feira às 9 horas da noite aqui no Mundial Telenotícias. Muito bacana, hein, Pisolato, né? O que nós vamos ter aí? Chegando aí pelo quarto episódio? Quarto ou quinto? Quinto já, vi né? tanto, já é o quinto episódio. O quarto, que foi essa semana, que foi terça-feira, aliás, o assunto foi esse, né? A gente discutiu se o Brasil podia virar uma Venezuela, por que o comunismo não funciona, sugiro a nossa audiência que possa lá assistir, é só procurar no Mundial, vai aparecer o programinha do quarto episódio. Semana que vem um assunto bem delicado a gente vai discutir, bem delicado, a gente vai discutir ditadura. Eu adoro tema polêmico, adoro tema complexo. Vamos discutir ditadura, o que é uma ditadura, que tipo de ditaduras existe, se nós somos uma ditadura, se há como sair se somos uma ditadura. Então, mais um tema polêmico para a semana que vem, Paulo. Vamos incendiar as redes sociais. Hein? Legal, e eu quero lembrar a nossa audiência que o programa fica lá, disponível para você assistir a hora que quiser, e é um excelente programa. É uma aula de história e esclarecimento com esse brilhante professor Marcos Pisolato. Obrigado, Paulo. Obrigado. Tá bom? Pisolato, muitíssimo obrigado, tá? Um forte abraço e depois vai lá, bater um papo com a nossa audiência, depois do programa. Vou sim, certo. Abraço, forte Paulo. Abraço, tchau. Abraço para a nossa audiência. Tchau. E nós ficamos por aqui com esta edição. É sempre muito agradável conversar aqui, bater um papo. Olha isso aí, ó. Tá vendo aí? É o perfume Etê, não se esqueça, tá bom? Você pode acessar o site que está aparecendo agora aqui, né, na sua tela, e dar de presente de Natal. Eu tenho certeza que você vai adorar. A oportunidade está excelente. Nós vamos vir aí com o Etê 2, tá bom? Tá chegando, esse aí já tá acabando. Corra que ainda tem tempo. Tá bom? Então acesse o site que está aparecendo, etelojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo, papai. Forte abraço e a gente se vê nesta sexta-feira ao meio-dia, se Deus quiser e permitir. Até lá. Tchau.